Hoje para falar sobre mais um capítulo da novela envolvendo o meio argentino Julián Palacios, ele que tem 24 anos de idade, emprestado ao Goiás até o final do Campeonato Brasileiro, pertence ao São Lourenço. Como encerrou a janela de transferências aqui no futebol brasileiro, o Palacios não pôde se mudar para nenhuma equipe. Na Série A, ele já completou os jogos no limite máximo, que a CBF permite. Na Série B, existiu o interesse do Atlético Goianiense, do Mirassol e também do Guarani, que chegou a ficar próximo do jogador no último dia da janela de transferências. Acabou que não teve um tempo hábil. O São Lourenço também queria uma compensação financeira para liberar o atleta por empréstimo, até o final do Brasileirão. Uma novidade importante a respeito desse assunto: como ele não pôde ser transferido para um outro clube aqui no futebol brasileiro, o Edmilson Pinheiro foi perguntado em entrevista ao pessoal da rádio Band News de Goiânia, muito obrigado a galera também, que o Edmilson confirmou o interesse do próprio dirigente alviverde do Palacios continuar no elenco alviverde e também uma possibilidade, por que não, dele se transferir ainda nessa atual temporada para o futebol argentino. Abre aspas. Vou deixar esse corte aqui para vocês também, lá do pessoal do esmeraldino.com. Valeu demais a galera também. Abre aspas. O Palacios é nosso jogador até dezembro. Teve alguns clubes querendo sua contratação, como o Atlético, o próprio Guarani, mas não houve tempo para se concretizar o negócio antes do fechamento da janela de transferências. Na minha opinião, o que cabe ao Palacios é buscar nos treinamentos novamente seu espaço. Ele é um atleta brioso, competente e que jogou muitas partidas, porém a janela de transferências da Argentina ainda não fechou. Então, se caso o time lá, o São Lourenço, solicitar, aí é outra conversa. O que eu sugiro e torço para isso é que o Palacios venha a lutar pela sua vaga. Temos exemplos disso no grupo, como o Hugo, o Edu. O Edu, inclusive, recebeu uma oportunidade e olha que partida ele fez diante do Fortaleza. Então, eu tenho certeza absoluta que o Palacios pode recuperar o seu espaço de volta, mas é isso. Às vezes o jogador precisa passar por esse momento de reflexão para entender que o time é mais importante que tudo, fecha aspas, foi o que destacou o Edmilson Pinheiro nessa entrevista à Rádio Band News. Ele até mesmo confirmou que não era nenhum tipo de problema extracampo, indisciplina, nada disso. Teve de fato uma pequena lesão. O Palacios fisicamente ele já estaria disponível possivelmente para o jogo contra o Grêmio, na partida disputada na Serrinha. Não participou, ficou de fora também do duelo na Sul-Americana e agora por último contra o Fortaleza, estava inclusive nas tribunas, ele acabou postando uma foto no seu Instagram no estádio da Serrinha. Então o Edmilson torcendo, por que não, para esse retorno do Palacios ao elenco alviverde, onde na minha avaliação faria muito bem. Para as três partes, a torcida gosta muito do Palacios, não é, por exemplo, um jogador queimado, como por exemplo um Diego Gonçalves ou até mesmo o Alisson, o próprio Hugo, que aos poucos vem conseguindo jogar bem nas últimas rodadas, mas assim, é um jogador bastante querido, não seria nenhum empecilho para o torcedor ver o Palacios de volta. Para o Armando Evangelista também se enquadrar dentro das suas filosofias, a última atuação do Palacios pelo Goiás aconteceu naquela derrota para o Santos fora de casa pelo placar de 4-3. Acredito que sim, é um jogador que joga ali tanto no meio de campo, na meia central, na meia direita também, volta, recompõe muito bem, por exemplo, na parte defensiva. Acho que é um atleta bastante dedicado, poderia ser uma opção. Se não para ser o titular, o jogador favorito do Armando Evangelista dentro do elenco, já que o Goiás tem um time frágil, normal, pela situação financeira em uma disputa da Série A, com toda certeza, pelo menos para um segundo tempo, o Palácio seria útil. Então, até mesmo um convencimento do próprio jogador, sentar, conversar com o Armando Evangelista, poderia ser uma alternativa. Algumas especulações a respeito do seu retorno já está estabilizado, já está certo no elenco do Goiás na sequência do ano. O jornalista Mário Ramos ele comentou o seguinte lá no seu Twitter: existe a possibilidade do Julián Palacios ser reintegrado ao elenco esmeraldino nessa semana. O jogador que não conseguiu se transferir para outro clube nessa janela segue treinando no Goiás e deve ser reintegrado ao elenco esmeraldino. Essa informação na segunda-feira. Valeu demais ao Mário Ramos. Também uma outra atualização lá do meu parceiro no Instagram, o Periquito Brisado. Ele comentou o seguinte: fomos atrás da informação que Palacios teria sido reintegrado ao elenco e a informação que obtivemos é que não foi. Estamos procurando mais informações, até agora não procede. Então até o momento que eu estou gravando esse vídeo também, no começo da tarde da terça-feira, não tem nada do Palacios estar oficialmente reintegrado ao elenco do Goiás. Segue treinando em separado, pode ser que algo aconteça de surpreendente nas próximas horas, acho que seria um bom reforço. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários.